Projeto Nosgor Sonora apresenta Contos Nosgorianos, A Montanha Proibida, de M. Selendorn. Capítulo 27 Os Três Obstáculos. A dúvida recai sobre um, enquanto o ímpeto da natureza abate-se sobre outros dois, em diferentes formas, pela fúria das águas e pela selvagem manada de animais. Na tarde do dia seguinte, a morte de Beleros era do conhecimento de todos os habitantes dos vilarejos da Tríade. A notícia espalhou-se rapidamente entre os vilarejos de Brava-Margem e Darlos. Mais tarde, alguns mensageiros humanos foram enviados até as minas dos anões em Quelcard e até a floresta dos elfos, em Aldaril. Galad permaneceu em casa após a cansativa manhã na academia, a pedidos de seu mestre e de seu amigo Darael. Seu anseio pelos estudos havia diminuído, tal qual sua insistente preocupação com os irmãos espalhados mundo afora. A atenção do filho mais sábio de Elgar, naquele momento, estava focada nos moradores do pequeno vilarejo, além da janela de sua casa. Pacatos, tranquilos, felizes eram eles. Havia pastores, com seus bastões arqueados em uma das extremidades, conduzindo pequenos grupos de ovelhas. Pelos campos, ao redor do vilarejo, agricultores cultivavam a terra e cuidavam de suas plantações. Os pescadores, com suas redes e varas de pescar, reuniam-se nas proximidades do Rio Branco. Os caçadores, agrupados, dirigiam-se para além dos limites do vilarejo, em busca de suas presas. Os mercadores e comerciantes negociavam produtos, trocas e valores. Todos possuíam suas funções. Além disso, é claro, havia as donas de casa, as importantes senhoras do lar, responsáveis pelas crianças e pelos cuidados de suas moradas, da alimentação à limpeza. Contudo, desde o início das sociedades, algumas damas destacaram-se em atividades substancialmente masculinas, dentre as artes sábias, principalmente. Das 8 artes sábias, 3 foram idealizadas por mulheres: pintura, música e poesia. Desde cedo, as damas demonstraram-se independentes e tão capazes quanto aos homens. Embora não tenham sido responsáveis pelas descobertas da magia, inúmeras mulheres aderiram às artes mágicas nos povos da Tríade. Arunê era uma delas. Humana criada por elfos, Arunê aprendeu ainda criança grande parte de seu conhecimento mágico com a família adotiva. Seus pais biológicos foram vítimas de criaturas selvagens nas proximidades da floresta élfica de Aldaril. Logo, a pequena Arunê foi encontrada por elfos que a acolheram e trataram com muito amor e carinho. Mais tarde, ainda com pouca idade para ser uma iniciada à magia, foi encaminhada para um treinamento diferenciado, diretamente com Galdor, o grande mago. A jovem órfã tornou-se uma decidida mulher e uma maga muito poderosa. Sua ascensão nas atividades mágicas foi tamanha que Arunê era considerada por muitos magos a sucessora de Galdor, embora ela mesma não considerasse tal hipótese, pois seu foco eram magias de cura, diferentemente do grande mago, conhecedor de magias dos outros elementos, água e fogo. Após retornar para Brava-Margem, para seu povo, Arunê viveu sozinha, em um pequeno casebre nas proximidades da Academia Mágica,
Embora seguisse uma vida solitária, Arunê jamais permaneceu sozinha. Amigos, colegas da academia e seu grande e único amor, mesmo que distantes, sempre se faziam presentes. Darael e Arunê apaixonaram-se ainda jovens e compartilharam, além de belos sentimentos, muito conhecimento mágico. Ao final, os dois tornaram-se os líderes de suas respectivas ordens de magos, Arunê da Ordem Alva e Darael da Ordem Rubra. Durante o período em que Darael viveu em Brava Margem, os dois foram absolutamente inseparáveis. Contudo, devido à solicitação de Galdor, o Mago Vermelho teve de deslocar-se para Selfíria e lá se fixar para oferecer suporte àquela região. Assim, os dois separaram-se fisicamente, embora continuassem unidos em sentimento e espírito. Por diversas vezes, Darael e Arunê comunicaram-se através dos pergaminhos mensageiros, pois ambos eram detentores dos artefatos mágicos espalhados por Nosgor. Embora Galdor reprovasse o uso dos itens para uso pessoal, a distância entre o casal era amenizada pela magia. Felizes eles ficavam quando Galdor os convocava para encontros em Brava Margem, pois assim poderiam acabar com a saudade que os consumia. Galad sabia de toda a história de Arunê e tinha grande admiração pelo relacionamento entre ela e seu amigo Darael. Naquele momento, enquanto se recordava das lições de vida da maga, Galad refletiu sobre a melhor atividade para um habitante de Brava Margem. Dentre todas as funções, as incumbências aos magos eram bastante rígidas. Os magos devem guardar os habitantes do vilarejo, tais quais os sentinelas o fazem, postados no adarve das muralhas. Resmungou Galad para si mesmo. Os magos devem ofertar sabedoria aos desprovidos de tal atributo. Precisam ser conselheiros por deterem vasto intelecto e de grande utilidade pública por seus incríveis poderes mágicos. Os magos jamais devem fraquejar perante as dificuldades. Os magos, dentre todas as pessoas, precisam ser grandiosos, em sabedoria, em espírito, em coragem. Era essa a conclusão a qual Galad chegava. Os magos deveriam ser os representantes dos 5 poderes dentre os mortais e ter a sapiência de como e quando usá-los. Era uma responsabilidade e tanto. Galad não tinha certeza se poderia continuar trilhando aquele caminho. Afinal, qual era a sua motivação de seguir os passos de seus amigos Darael e Arunê? Disciplina, concentração e calma. Disse Galad a si mesmo, incerto de suas ideias. E concentrando energia na palma de uma de suas mãos, Galad tentou, ao invés da teoria, executar as lições mágicas na prática. Um pequeno brilho começou a se formar, pequeno e etéreo, em um ponto da mão espalmada do filho de Elgar. Gradualmente, o brilho intensificou-se e a pequena esfera mágica tomou forma. O aprendiz de magia demorou a perceber, mas seu cajado não estava em sua mão oposta. Estava recostado na parede em seu lado, sob o parapeito da janela. Quando se deu conta, Galad assustou-se com sua proeza e fechou a mão rapidamente. Seu rápido movimento cessou a criação da magia instantaneamente. Mas o que foi isso? Murmurou o filho mais sábio de Elgar, atordoado. O escudo do lobo, conferido a Galad, repousava sobre uma longa mesa de madeira, posicionada em um canto daquele cômodo da casa. Sob a mesma mesa, jazia o arco élfico trazido por Galdor
após a desistência de Galad na competição. Os 2 itens eram belos e imponentes. A figura do lobo no escudo brilhava majestosa, como se dispusesse de vida própria. Galad fitou a imagem do objeto e recordou-se, uma vez mais, das inscrições nele gravadas. Guiado pela determinação e inteligência do lobo selvagem. Em seguida, o mago iniciante foi tomado por um vigor e uma determinação jamais sentidos antes. Galad encheu-se de energia e sentiu-se capaz de prosseguir com a atividade mágica. Afinal, sua aptidão era evidente. Se você possui um dom, deve manifestá-lo ao seu máximo e jamais suprimi-lo, constatou Galad, consciente de que a força de seu espírito era incrível e sua capacidade mágica era especial. Dom ou maldição, isto deve ser levado até o fim. Confiante, Galad dirigiu-se até a Academia Mágica, desprovido de quaisquer pergaminhos ou livros. Carregava apenas seu cajado de madeira. Seu objetivo era reiniciar seu treinamento mágico prático, o que não acontecia há muitos anos, desde sua primeira passagem pela academia. Ele tinha consciência de que poderia ser impedido de prosseguir, já que seu retorno à magia tinha apenas 2 dias. Contudo, estava decidido. Resistiria a qualquer objeção e começaria o treino prático, pois na teoria os ensinamentos de magia lhe eram completos. Quanto mais cedo tivesse controle sobre seus poderes, mais seguro perante as dificuldades Galad sentir-se-ia. Tudo era uma questão de tempo. A milhas de distância de Brava Margem encontrava-se Egnaron, o grande urso. Desde o instante em que acordou, cedo daquele dia, na congruência dos 5 caminhos, coração de Nosgard, o robusto cavaleiro rumou ao sul, até alcançar o Adros, o Rio Largo. Daquela região era possível avistar as Colinas do Dragão, ao leste. E ao oeste, o Pântano da Agonia erguia-se imponente e sombrio. Poucos ousavam adentrar aquele lugar. Nesta época, as chuvas eram intensas na região, e isso ocasionava a cheia de todos os rios circundantes. Inclusive, o Pântano da Agonia ficava mais alagado do que o habitual. O rio Adros estava muito acima de seu nível normal e, aparentemente, seria bastante difícil atravessá-lo, pois, além da vasta largura, a correnteza era muito forte. Inclusive, nenhuma ponte cruzava o Rio Largo, pois os habitantes do sul, os gigantes, facilmente atravessavam suas águas, fosse em épocas de cheia, fosse em épocas normais. A terra encharcada cercava o largo rio, e Egnaron quase não podia enxergar a outra margem. O filho de Elgar já havia cruzado o Adros outrora. No entanto, jamais estivera por aqueles lados em tempos de cheia. Havia um val nessa parte do rio, comentou o forte cavaleiro para seu animal, contemplando a área encharcada na margem que estava. Afixado às costas de Egnaron, o escudo brilhante do urso reluzia ao sol da tarde. O corpulento homem examinava os arredores com cautela, buscando um local mais raso para adentrar o rio. Seu cavalo estava inquieto. O animal mexia as patas aleatoriamente, agitava-se sem explicação e soltava agudos relinchos em sinal de desassossego. Egnaron
desprezou o comportamento do cavalo. Creio que ele não queira atravessar o rio a nado, pensou o cavaleiro, ainda insistente sobre localizar um ponto seguro para sua travessia. Em seus pertences, além dos 3 itens concernentes à competição, os cavaleiros carregavam provisões, peles de animais para agasalharem-se, cantis com água fresca e alguns metros de corda. Naquele instante, Egnaron percebeu que a corda lhe seria útil. Ele poderia criar uma espécie de suporte com a corda, fixando-a nas 2 margens. No entanto, uma questão nasceu na mente do cavaleiro. Como a corda seria fixada na margem oposta? Atravessar o rio Adros nadando, sem uma sustentação, estava fora de cogitação. A correnteza era muitíssimo forte. Egnaron seria provavelmente levado pelas águas caudalosas do rio. Com a cheia, nem mesmo às costas de um cavalo a travessia era segura. Cavalo e cavaleiro poderiam receber um trágico fim. Eis que o instinto de caçador impulsionou Egnaron. O robusto homem de trajes cinzentos apeou de seu cavalo, que havia se acalmado, e empenhou-se em encontrar uma maneira de alcançar a outra margem do Adros. Ele utilizaria seus atributos de caça, porém, suas ações desprenderiam bastante esforço. Egnaron sacou sua lança, amarrou a corda na extremidade da haste e preparou-se para jogá-la para além do rio. Ele acreditava que poderia encravar a arma no solo encharcado do outro lado com apenas um longo e forte arremesso. Porém, ele estava completamente equivocado. As tentativas do filho de Elgar foram muitas. A lança não conseguia fixar-se com estabilidade no solo lamacento da outra margem. Em todas as vezes que espetou a terra com a lança, Egnaron puxava com o intuito de testar a firmeza de seu arremesso, porém, deparava-se com falhas. A lança insistia em soltar-se. Egnaron caminhou o rio acima até que avistou uma alta árvore na margem oposta. Sua insistência, enfim, lhe proporcionou ventos de sorte. Ele fixou seus olhos no tronco da árvore e jogou sua lança com ímpeto e violência. A lança voou até o outro lado do rio e mergulhou rudemente no tronco da árvore. Grande parte da ponta da arma escondeu-se além da casca do caule. O humano esticou a corda com força e contemplou seu sucesso. A lança estava bem fixada na margem oposta do Adros, e a corda oferecia bastante estabilidade para a passagem. O filho de Elgar retornou para o ponto inicial, onde havia mantido seu cavalo amarrado em algumas rochas, à beira do rio. Em seguida, conduziu o animal até a região defronte à árvore transpassada com a lança. O momento de sua travessia havia chegado. Egnaron prendeu a ponta da corda à sela de seu cavalo e o manteve bastante afastado da margem. A corda foi levemente esticada pelo animal. Então, o humano preparou-se para a arriscada travessia. Inicialmente, se desfez dos pertences mais pesados. Toda sua bagagem, escudo, arco e aljava de flechas, inclusive, foram fixados à sela do cavalo. Após passar para o outro lado do rio, Egnaron planejava arrastar seu animal para a margem oposta. Porém, suas ações seriam mais trabalhosas do que ele imaginava. O filho de Elgar era forte, contudo, sua força era a soma de sua grande estatura e peso.
Egnaron era bastante corpulento. Ele planejou atravessar o rio segurando-se na corda suspensa, porém temia por imprevistos. O cavalo poderia mostrar-se inquieto novamente, ou, na pior das hipóteses, a corda poderia se romper. Embora temesse o desfecho de sua árdua travessia, Egnaron orou aos deuses que o abençoassem naquele momento. Então, movendo-se lentamente pela corda, agarrado com mãos e pernas, Egnaron atravessou o largo Adros, sem maiores problemas. Seu feito foi bastante impressionante. Uma parte de seu objetivo estava completa. Contudo, a etapa mais difícil ainda estava por vir. Egnaron teria de transpor seu cavalo pelas águas caudalosas do rio, tracionando-o pela mesma corda que realizara sua passagem. Ao chegar do outro lado, nas proximidades da árvore, Egnaron saltou ao solo e retirou a corda amarrada da lança. Descansou um pouco, tomou algum ar e observou o cenário. Seria uma tarefa mais difícil ainda, puxar seu cavalo para a margem que se encontrava. Então, começou seu movimento e pôs-se a puxar o cavalo, que voltou a agitar-se após a tração imposta pelo cavaleiro. O animal relutava, porém, Egnaron tinha a força de um urso feroz. Gradualmente, o cavalo adentrou a borda do rio e começou a nadar rumo à outra margem, auxiliado por Egnaron, que o arrastava para si. A cheia do rio era tanta que apenas a cabeça do animal ficou visível acima da água. A correnteza era brutal, contudo, o humano lutava com equivalente brutalidade contra a força das águas. Lentamente, o cavalo alcançou o meio do Adros. Entretanto, para surpresa do humano e do animal, as águas em torno do cavalo agitaram-se freneticamente. "Por Goratur! São piranhas!" bradou Egnaron, apavorado com a situação. Em meio às águas surpreendentes e revoltas, o cavalo relinchou e debateu-se com tanta dor. Inesperadamente, o grande cardume de piranhas cercou o animal e começou a atacá-lo, com mordidas vorazes. Egnaron, perplexo, usava toda sua força para trazer o cavalo até sua borda. Contudo, o ataque dos peixes carnívoros era impetuoso. A situação era trágica. Egnaron entrou em desespero ao observar uma mancha vermelho-sangue espalhando-se em torno de seu animal. Para alento do humano, à medida que o pavor o dominava, sua força era desencadeada na mesma proporção. Felizmente, o cavalo pôde ser retirado do rio com vida. Contudo, seus ferimentos estavam bastante graves. Para a sorte de Egnaron, sua travessia foi segura ao cruzar o rio suspenso pela corda retesada. Ele jamais imaginaria a existência de piranhas no Adros. As intensas chuvas e as cheias do rio afetaram as condições naturais daquelas águas. "Elas devem ter migrado do oeste", murmurou o humano, lamentando o ataque sofrido por seu cavalo e vislumbrando o curso do rio, a oeste daquela região. A bravura do animal e a força do humano eram admiráveis. Porém, Egnaron não via outra solução para as condições de seu cavalo. Ele teria de sacrificá-lo. O filho de Elgar preferiu privar o animal da dor ao ter que abandoná-lo à míngua, nos ermos, além do rio largo, onde estavam. "Seu valente gesto será lembrado, caro amigo, cavalo branco", disse Egnaron ao ferido animal, afagando seu pescoço. "Muito obrigado por conduzir-me até aqui. Muito obrigado por ter sido tão valoroso."
Agora, perdoe-me. E com um golpe de sua lança, Egnaron, entristecido, tirou a vida de sua montaria. A partir daquele momento, sua viagem ao sul seria realizada por seus próprios pés. Por fim, o corpulento filho de Elgar admirou a inscrição em seu escudo reluzente à luz do sol. Força, bravura e grandeza como um impetuoso urso. Forte, bravo e grandioso foi este animal, pensou ele, observando o corpo inerte do cavalo sacrificado. O pesar o consumiu, enquanto se afastou lentamente. Infortúnio semelhante sofreu Artongel, ao leste de onde Egnaron estava. Após cavalgar toda a manhã pelo bordo sudoeste da floresta de Eldaril, Artongel alcançou as planícies que rodeiam as colinas do dragão. O sol da tarde era forte e Artongel deu uma pausa em sua cavalgada. Parou sob uma árvore, apeou de seu cavalo castanho e sentou-se para comer o alimento que trazia consigo. Após alimentar-se, Artongel foi tomado de uma leve sonolência vespertina. Tratou de tirar um cochilo, pois sua meta, a morada de Crendor, senhor dos dragões, estava a seu alcance, algumas centenas de metros adiante. Contudo, o filho mais jovem de Elgar não esperava o que o destino havia reservado a ele. O leve sopro do vento nas folhas das árvores foi o suficiente para fazer o humano adormecer. Algum tempo passou e Artongel permaneceu lá, debaixo da sombra da árvore, dormindo. Seu cavalo castanho manteve-se a seu lado, amarrado por uma corda no tronco da árvore. Artongel sonhava com seu vilarejo, sua casa e sua família. Porém, teve seu sono abruptamente interrompido. O solo em torno da árvore, onde o humano repousava, começou a retumbar. O cavalo de Artongel começou a relinchar, exaltado e assustado com os estrondos, cada vez mais próximos. Em um salto, o humano pôs-se de pé e contemplou. Uma grande manada de mastodontes estava se aproximando. Atordoado, o cavalo agitou-se e arrebentou a corda que o mantinha preso à árvore. Artongel tentou segurar as rédeas de sua montaria, contudo, foi surpreendido pela repentina chegada dos mastodontes. Os animais, grandiosos, esmagavam tudo em seu caminho, inclusive a árvore onde Artongel descansava. Felizmente, o humano conseguiu esquivar-se das gigantescas patas dos animais. À medida que a manada passava, uma grande nuvem de poeira erguia-se no local. Gradualmente, os estrondos e os tremores de terra foram diminuindo e os mastodontes afastando-se. Após a balbúrdia cometida pela passagem da grande manada dos animais, Artongel aguardou a poeira baixar para então poder localizar seu cavalo. O humano olhou em volta, buscando algum indício ou rastro do animal, mas nada encontrou. O cavalo havia fugido para bem longe. Talvez rumou de volta à Bravamagem, para casa. Dizem que os cavalos, quando sozinhos ou assustados, tendem a voltar para casa. Infelizmente, Artongel percebeu um importante detalhe. Seus pertences permaneceram anexos à sela de sua montaria. Sua lança, arco, aljava de flechas, provisões. Pelo menos, o escudo do falcão manteve-se preso às suas costas. Ele seria o único item que Artongel carregaria. Privado de uma montaria, Artongel seguiu a pé em direção das colinas do dragão. Ele caminhou
pela trilha formada pelas imensas pegadas dos mastodontes por um bom tempo. Durante sua caminhada, o humano recebeu ventos de sorte, enfim. Provavelmente por ter sido fixado às pressas, seu arco e aljava de flechas caíram da sela de seu cavalo. Os objetos jaziam no chão, amarrados juntos, intactos e imunes às pesadas passadas dos mastodontes. Ao final, a fuga do cavalo de Artongel não foi tão malfadada quanto parecia. O escudo do falcão e o arco élfico haviam sido mantidos sob sua posse. Fim do capítulo 27.